Então, para a gente entender a química orgânica, a gente precisa entender o elemento fundamental, né, da química orgânica, que é o carbono. Então, a gente vai relembrar aqui algumas propriedades químicas do carbono, que a gente já estudou ano passado, mas a gente vai recordar. Por exemplo, a questão da símbolo, né? O símbolo é bem fácil, né? O símbolo é o C, C maiúsculo. O Z significa número atômico. Lembram disso? Número atômico é o Z. E o Z do carbono é Z igual a 6. Tá? Então, o número atômico do carbono é 6. Se você olha lá na tabela periódica, você vai encontrar o número atômico 6. O número de A, que é a massa atômica, a massa atômica do carbono, o A é igual a 12 unidades. Ah, distribuição eletrônica. Distribuição eletrônica. A distribuição eletrônica do carbono fica assim, ó. Aquelas camadas, né? Camada K, L, M, N, O, P, Q. Lembram disso? Como o carbono tem 6 elétrons, a camada K fica com 2 e a camada L vai ficar com 4, tá? Então, essa é a distribuição eletrônica aqui do carbono. Ele só tem 6 elétrons, né? Então, é bem pequenininha aqui a distribuição eletrônica dele. 2 e 4. Bom, então a gente percebe o seguinte aqui, que a última camada do carbono tem 4 elétrons na última camada. Então, a hora que você faz a representação do carbono, a representação eletrônica. A hora que você faz a representação eletrônica do carbono, ele fica representado aí com 4 elétrons na última camada. Então, você faz assim para ele, ó. Ele tem 4 elétrons na última camada, então você coloca 4 elétrons nessa disposição assim, porque daí é o seguinte, como ele tem 4 elétrons na última camada, para o átomo de carbono se estabilizar, para o átomo de carbono se estabilizar, precisa de mais 4 elétrons para atingir 8 elétrons na última camada. Então, olha só, ele só tem 4 na última camada, né? Ele só tem 4 aqui. Mas para ele se estabilizar, ele quer ter 8 aqui na última camada. Então, 4 para chegar no 8, está faltando 4 ainda, né? Então, para ele atingir 8 elétrons na última camada. Então, como que ele vai atingir esses 8 elétrons? Ele vai fazer ligações químicas. Então, ele faz ligações químicas com outros elementos químicos para ele atingir essa tetravalência que a gente fala. E o elemento que mais faz ligação com o carbono é o hidrogênio. O hidrogênio com o carbono, eles são assim, é igual arroz com feijão. É a combinação perfeita. E então, cada elétron livre desse que o carbono tem,
se ele fizer associação, né, com o hidrogênio, vai ficar desse jeito aqui, quer ver? Vou desenhar aqui. Então, vamos supor aqui, você tem carbono, ele tem 4 elétrons na última camada. Pessoal, nós estamos colocando 4 aqui em referência à última camada, tá? É só a última camada que a gente usa. Porque, na realidade, ele não tem 4, ele tem 6 ao todo. Mas, para fazer ligação química, a gente só usa a última camada. Então, você vai ligar aí esses 4 elétrons, e como o carbono precisa chegar em 8, ele vai fazer associação aqui com 4 átomos de hidrogênio. Então, 4 átomos de hidrogênio vão se ligar aqui a um carbono. O hidrogênio, ele só tem um elétron. Ele é feito de um elétron só. Então, para ele se estabilizar, para o hidrogênio se estabilizar, ele só precisa fazer um par eletrônico. Então, ele fazendo um par eletrônico, ele fica com 2. E daí ele preenche a camada K, porque na camada K só cabem 2. Então, o máximo de elétrons que o hidrogênio precisa é ter 2. E ele só tem um, né? Então, ele faz aqui um par eletrônico com o carbono e ele fica sossegado, ele fica tranquilo. Ele fica só love. Então, veja só. O carbono, um carbono na natureza, consegue estabilizar 4 hidrogênios. Então, por isso que o carbono com o hidrogênio é um tipo de ligação, assim, fundamental para a vida. Um dos motivos, né, da gente ter vida nesse planeta, um deles é isso. É ter carbono e ter hidrogênio. Porque a partir do momento que você tem o carbono e o H, a possibilidade de formação de compostos orgânicos é muita, muita possibilidade existe, né? E se tem composto orgânico, tem vida, certo? Então, isso é muito importante. E desse composto aqui, ó, da união do carbono com o hidrogênio, de um carbono com 4 hidrogênios, a gente forma o CH4. O CH4 é o metano. É o composto orgânico mais simples que existe. Existem muitas teorias aí que dizem que o metano ele é o formador de vida, né? Porque se tem metano, a possibilidade aí de ter vida no meio é grande, né? Existe toda uma teoria que diz que o nosso planeta teve vida iniciando-se com a produção de metano, né? Então, o metano foi responsável, né, inicialmente, pela origem da vida, né? Então, existe toda uma teoria aí biológica, né? A biologia estuda isso também, em relação aí à origem da vida. E o metano, ele é um hidrocarboneto. Por que que ele chama hidrocarboneto? Porque ele é formado só de hidrogênio e carbono, né? Então, daqui a pouquinho, logo mais, a gente vai estudar os hidrocarbonetos a fundo e a gente vai perceber a importância desses compostos, né, para toda a química em si, né? E esse metano, ele é um gás. E esse metano, ele é inflamável. Ele também é chamado de gás do lixo. Ele também é chamado de gás dos pântanos. Tem vários nomes. Gás dos pântanos. Ele também é chamado de... Qual que é o outro nome dele? Biogás. Ele tem um punhado de nome, tá? Então, ou seja, é um composto muito importante. E o metano, ele é produzido aí através da decomposição da matéria orgânica, né?
Então, toda vez aí que você tem a fermentação de compostos orgânicos e possivelmente o apodrecimento da matéria orgânica, existe a formação de metano. Então, ou seja, quando a gente passar pelo processo de decomposição, vai virar metano, né?